Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um encontro de estudo da Palavra de Deus por meio da lição da Escola Sabatina. E hoje nós iremos estudar a lição de terça-feira, que fala sobre o título Contando a História de Jesus. Estou aqui com meus amigos, pastor Lucas, nosso convidado especial, pastor João, que voltou, né, depois de muitas atividades ministeriais, estava em concílio, enfim, de publicações, mas graças a Deus está aqui de volta. João, uma alegria tê-lo aqui conosco novamente, tá ok? E muito bem, pessoal, como nós sempre pedimos, queremos que você possa curtir o canal, possa compartilhar o link com os amigos, com outras pessoas, para que possa estudar juntamente conosco. E, claro, se inscrever no canal, caso você ainda não tenha feito. Nós estamos felizes, ultrapassamos 500 inscritos e estamos, de alguma forma, preparando algo especial para comemorarmos esse marco. Mas queremos lhe convidar nesse momento, você pegar sua Bíblia, sua lenção, sentar-se aí e estudar conosco. Muito bem, pessoal. Antes de nós entrarmos no estudo da lição, vamos pedir ao nosso amigo, pastor João Batista, para uma oração. Pastor, ora para a gente, por favor. Vamos orar. Querido Deus e Pai, que o Senhor nos abençoe com o Teu Espírito, para que possamos compreender a mensagem e para que possamos transmiti-la também. Nos abençoe em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus amigos. Lição de terça-feira, contando a história de Jesus. A lição vai trazer à nossa mente a história daquele endemoniado gadareno, né? Ao qual Jesus ali atravessa de barco até o outro lado da margem do Mar da Galileia, vai ao encontro, né, desse homem, esse homem que vivia acorrentado nos sepulcros, na verdade, gritando, e aí ele tem um encontro com Jesus, Jesus então expulsa os demônios, né, desse homem, ele fica são, Jesus veste ele, traz dignidade para esse homem agora ele quer seguir Jesus, mas Jesus fala, não, vá para os seus, vá para a sua casa e conte tudo o que aconteceu com você. E nós temos aqui esse primeiro, vamos assim dizer, esse primeiro missionário, né, que voltou para a sua cidade, para a sua casa e começou a anunciar tudo o que aconteceu com a vida dele e o que foi que Jesus então realizou. Nós sabemos que a lição também trabalhou outros temas, então que você possa aproveitar os outros versos para entender como que pessoas passaram a testemunhar de Jesus, a contar a história de Cristo através de sua vida, mas nós queremos também a participação dos nossos amigos pastores com acréscimos de outros textos para enriquecer a nossa lição acerca dessa temática de contar a história de Jesus. E pastor Lucas, o que você separou para a gente, para nós entendermos a lição de terça-feira de contando a história de Cristo, de Jesus? Muito bem. A ideia aqui é acrescentar, né, um conteúdo adicional ao estudo da lição. E a gente percebe que a lição vai falar que um coração transformado, ele anuncia justamente a história de Cristo, essa história que traz a transformação. E eu separei aqui, então, um texto do apóstolo Paulo, onde ele vai nos falar qual era o centro de sua mensagem. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 1 e 2, é dito assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, o crucificado. Então a gente percebe que o centro da mensagem de Paulo era Jesus Cristo. Ele contava a história de Cristo, o poder de Cristo, e talvez esse seja um dos motivos porque o apóstolo Paulo tinha tanto êxito em pregar o evangelho no seu trabalho como evangelista, porque ele anunciava a Cristo e o poder transformador que ele tem para nos salvar e transformar. Eu acho que isso pode nos trazer também uma lição. Nós devemos anunciar o evangelho falando a história de Cristo. Ao invés de contar a respeito de nós mesmos, devemos contar aquilo que Cristo fez em nós e que ele pode fazer em favor das outras pessoas também. Esse é o segredo do evangelho. Amém. Maravilha. Então a gente percebemos, né, que a eficácia da pregação não é o que vem simplesmente de nossa vida, né, mas é o que Cristo faz através da nossa vida, né, em nós e através de nós também. Pastor João, o que mais podemos acrescentar na lição acerca de contando a história de Jesus? É interessante porque o tema é contando a história de Jesus
mas a ênfase vai ser dada no ministério pessoal, né? Ou seja, naquilo que você se envolveu com Cristo. E o texto que eu separei para compartilhar é Atos 1, 21 e 22, quando os apóstolos se reúnem. Judas já havia cometido seu suicídio e eles entendem que devem agora eleger uma outra pessoa. E aqui eles vão estipular, então, quais são as qualificações para esse ministério de ser um porta-voz de Jesus. E Atos 1, 21 e 22 diz assim, Pedro falando, é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam, todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando do batismo de João, até o dia em que entre nós foi levado às alturas, um desses se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então é óbvio, a Bíblia ainda não havia sido escrita, né? No caso do Novo Testamento, o Antigo já, mas o Novo Testamento ainda não havia sido escrito, e existia uma missão especial para os seguidores de Cristo. Eles eram testemunhas oculares, através dos seus lábios e sua vida o evangelho era transmitido. E era um requisito, né? Para ser esse seguidor, para ser esse porta-voz, você precisava ter tido um relacionamento com esse ministério exercido por Cristo. Como já foi dito pelo pastor Lucas, não é diferente hoje. Para que o nosso testemunho seja eficaz, ele não deve falar de mim, não deve falar de você. Ele deve falar da pessoa de Cristo Jesus e como nós temos nos envolvido com ele. Então, para que nós possamos ser reconhecidos como seguidores e apóstolos, discípulos de Cristo, é necessário ser testemunho do seu ministério em nossa vida e também de que ele hoje vive para interceder. Amém, maravilha. Obrigado, pastor, pela explicação. Eu gostaria também de encerrar fazendo a menção a um texto que é a carta de Paulo, né? O povo da região de Colosso. Então, Colossenses capítulo 4, verso 3, diz assim, ó, suplicai ao mesmo tempo, também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, mas que eu o manifeste como devo fazer. Interessante que a carta aos Colossenses é reconhecida como uma carta da prisão. Paulo estava em prisão quando escreveu essa carta. Mas existe um contraste interessante. Paulo se vê algemado, preso, mas ele sabe que a palavra não está presa, né? Ela não pode ser contida. E Paulo está aqui em oração, vigiando, né? Dando ações de graças e falando com eles para que eles pudessem suplicar, para que Deus pudesse abrir a porta, né? Para a pregação do evangelho. Então, veja que ele coloca no centro o mistério de Jesus, o evangelho de Cristo, oportunidades para falar de Jesus, de contar a história de Jesus para outras pessoas. Aquilo que Cristo estava fazendo no meio deles, para que outros também pudessem conhecer a salvação por meio de Cristo, o Salvador, o Messias. Muito bem, meus amigos, obrigado pela participação de cada um, os comentários. Eu quero convidar os nossos amigos a permanecer conosco no nosso canal para a lição de quarta-feira. E que Deus possa nos abençoar grandemente e que possamos também contar a história de Cristo por meio de nossa vida, o que Ele fez em nós, para que também possa realizar maravilhas na vida de outras pessoas. Um grande abraço a todos. Fique com Deus.